Você sabia que o Novo Testamento foi escrito em grego? Hoje vamos aprender vogais e ditongos diretamente do texto na língua original. Romanos capítulo 1, do versículo 1 até o 5. Você precisa estar preparado para descobrir sons e palavras fascinantes do grego bíblico. Quando a gente se reporta ao texto bíblico, a gente precisa identificar primeiramente as vogais. Vamos fazer um exercício. Esta que eu estou marcando, alfa equivale ao nosso A. Nós temos ainda o epsilon, que equivale ao nosso E, conforme destaque feito. Eta também é a letra E dentro do grego koiné. É isso, o eta parece um N, é verdade. Porém, trata-se de um E longo. Uma outra vogal é esta aqui, é o iota, equivalente ao nosso I. Temos o ômicron, que corresponde ao nosso o Y, nós vamos identificar Y. Parece U, mas não é. Y. O som do Y em português é bem próximo ao nosso I. E temos, por exemplo, ômega, que é a última palavra do alfabeto grego, e é justamente o longo. Verificamos então alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, y, ômega. Agora a gente vai começar a verificar dentro dessas sete vogais, que são principais, e encontrá-las mais a partir desse texto que está sendo projetado. Em Paulus doulos Christou Iesu, nós temos o alfa, temos o y, temos o ômicron, temos uma vez mais ômicron, y, ômicron, iota, o eta, ômicron, y, iota, ômicron e, por fim, y. Vamos para um exercício. Encontre três palavras no texto que contenha o alfa, que equivale ao nosso A. Vou dar um tempo para você, já que verificou. Nós temos, por exemplo, Paulus, contém alfa. Uma outra palavra que contém alfa, Evangelion. Eis aqui o alfa. A terceira palavra, dia, dia. Agora você vai verificar pelo menos uma palavra, ou duas, melhor dizendo, que contém ômega. Vamos lá? Já que você já verificou, temos aqui o ton com o ômega, remon também com ômega. Vamos analisar agora duas palavras dentro desse texto que contém iota. Vou deixar você escolher e eu vou apresentar pelo menos duas. Ruiu, eis aqui o iota, e uma outra, Dawidi, eis aqui, uma vez mais, o iota. Então, a gente verificou algumas palavras que contêm as vogais apresentadas. Agora, a gente vai fazer um outro exercício, porque a gente vai analisar o que é ditongo no grego. Porque no grego também existem ditongos. Nós sabemos que o ditongo é o encontro de duas vogais pronunciadas juntas. E vamos ver, por exemplo, o primeiro ditongo justamente na palavra Paulus. Note que nós temos
alfa seguido de Y. Como você sabe que alfa com EA e Y corresponde ao nosso Y, mas acontece que, como forma ditongo, vai ter um som não de ai, e sim de au. Por isso que você pronuncia Paulos e não Pailos. Percebeu a diferença da fonética, da enunciação? Desta forma, primeiro ditongo, au. Aqui nós temos outro ditongo, temos um ômicron separadamente. Quando está separado, o Y vai ter um som característico bem próximo ao I em português, mas também o som de Y, como na palavra yes, em inglês. Mas não vai ser oi, e sim u. Tem um som de u. O som de u é formado aqui, através do encontro de vogais. Em vez de oi, você pronuncia u. Desta forma, como é que pronuncia servo? Doulos. Doulos. O mesmo ocorre com a palavra final, u. E você pronuncia Iesu, não Iesói. E sim, como eu disse, Iesu. Ristu, a mesma coisa, termina aqui com U. Ristu. Vamos verificar alguns outros sons de ditongos. Aqui, por exemplo, nós temos essa palavrinha, eis. Acontece onde é que se encontra o ditongo? Temos um encontro aqui. Epsilon com iota. Ei, ei. Vamos para um outro ditongo. Algo que a gente ainda não viu. Epsilon equivale ao nosso E ou E. Aqui tem o Y. Você não pronuncia no grego com a pronúncia chamada erasmiana, ei, evangelion. Não. Quando tem encontro destas duas letras, que são vogais, eu, justamente isto. Eu, de modo que nós temos a palavra evangelion. Vamos para um outro ditongo, que nós podemos observar o alfa com o iota, ai, ai. Aqui embaixo nós já vimos que aqui tem o som de U, por isso pronuncia tu. O iu, som novamente de U. O mesmo acontecendo aqui na palavra autu, tu. Tudo isso é um ditongo, mas o som sempre é de U. Terminação idêntica. Mas quando nós vamos para a palavra da UID, nós temos que observar, tem um hiato, mas eis o ditongo. Alfa com Y não é ai, e sim au. Por isso que eu pronunciei Dawidi. Ou seja, a gente precisa aprender algumas nuances. Só para que você tenha uma ideia, alfa com iota pronuncia como ai, como na palavra pai. Epsilon com iota, ei. Ômicron com iota, oi. Ômicron com Y, U, é um longo, U. E alfa com Y, AU. Eis aí alguns exemplos para que a gente venha identificar e saber como pronuncia o ditongo dentro da leitura grega. Lembrando que trata-se do hebraico bíblico e eu utilizo a pronúncia erasmiana com uma pequena adaptação. Vamos observar algumas palavras que possuem ditongo com a terminação ômicron, Y. A palavra Ristu, nós podemos ver Gnu,
Meno termina com ômicron Y. A palavra ruiu, por exemplo. TU termina com ômicron Y. E contém agora o ômicron Y, doulos. Eis aí O, Y, mas a pronúncia tem um som de U. Vamos fazer uma atividade relâmpago e você vai indicar se na sílaba que eu apresentar, sinalizar, consta um ditongo, isto é, o encontro de vogais, ou trata-se de tão somente uma vogal em cada sílaba. Vamos à primeira. Se você respondeu ditongo, parabéns. Nós temos o ditongo que pronuncia-se como au. Nesta palavrinha diminuta, nós temos apenas a vogal epsilon. Próxima sílaba, contém ditongo ou vogal? Bom, temos aqui tão somente uma vogal. Agora, se você respondeu ditongo, acertou. É um encontro vocálico. Ômicron com Y, cujo som é U. Desta forma, você pronuncia tu. Na palavra peri, nós temos ditongo, em absoluto. Consta de uma vogal, epsilon. Remon, nós temos aqui uma vogal, ômega, o nosso O longo. Aqui embaixo, sinalizando, se você respondeu ditongo, você acertou. E se você respondeu agora ditongo, também acertou. Note que nesta palavra temos dois ditongos. Ao, esta primeira sílaba, que forma a primeira sílaba, nessa pronúncia ao. E quando você pronuncia tu, eis um ditongo, dois ditongos nesta palavra que está sendo sinalizada. E por fim, rimeis. Nós temos um ditongo, um encontro entre epsilon e iota. Desta forma, se você fez esse exercício de forma rápida e respondeu todas de maneira acertada, meus parabéns. Caso você não tenha acertado todas, você pode rever que é este vídeo, quando não, ir na plataforma do Cantinho Teológico, na playlist Grego Bíblico, que vai ter vários vídeos ensinando desde o período formativo do grego, mas também o alfabeto, inclusive um vídeo exclusivo sobre ditongos. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.